pôr essa ciência APA para a sala de aula e ver que ela realmente dá resultados e que ela realmente ajuda as crianças, está sendo assim magnífico, não tem preço. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia da jornada. Estou super animada em estar aqui com vocês, depois de toda a interação de ontem, né? Para quem está chegando agora, eu sou Suelen Priscila, psicóloga infantil, apaixonada pelo universo do autismo. E eu quero que vocês me falem um pouquinho o que vocês acharam da aula de ontem, como que foi. Recebi vários comentários lá no Instagram. Estou gostando muito da interação de vocês e hoje vamos interagir mais ainda. Eu preparei um conteúdo incrível, maravilhoso para essa aula de hoje, assim como foi, né, a aula de ontem, que nós falamos sobre os fatores aí, né, que estão impedindo, o que pode estar impedindo o seu filho de progredir, né, no seu desenvolvimento, e trouxe várias reflexões aí para vocês. Como é que foi isso aí para vocês? Coloca aqui nos comentários. Coloca para mim também, né? De onde que você é? Se você é papai, mamãe, avó, profissional, professor. Vocês colocaram ontem, mas pode pôr aqui de novo, né? Então, hoje nós vamos falar sobre os 3 fatores que alavancam o desenvolvimento e a autonomia do seu filho, né, ou paciente ou aluno com autismo. Então, eu separei, né, esse conteúdo para vocês com todo carinho. Ontem eu falei a palavra-chave, hoje vai ter palavra-chave também ao final da aula. Para quem está chegando também, né? Vocês sabem que todos os meus eventos são de alta qualidade. Eu sempre ofereço um certificado para vocês, que eu sei o tanto que é importante. Então, ao final dos 3 dias, com as 3 palavras-chave, vocês vão ter acesso ao certificado. E também, na próxima aula, nossa aula de amanhã, vocês vão ter acesso à minha estratégia, a estratégia padrão ouro aí para o desenvolvimento do seu filho. Então, a aula de amanhã também está incrível. Não percam, ativem os lembretes. E é claro, se você não assistiu a aula de ontem, se você chegou aqui agora, aproveite que ela ainda está disponível no YouTube, né, por um tempo limitado. Então corre lá, assiste, tem muita informação de qualidade, né? Eu passei para você sobre essas dificuldades, sobre os sentimentos das mães, o que está sentindo, né, por essa criança não estar desenvolvendo e por que não está desenvolvendo. Se o seu filho está em terapia, ele tem que estar desenvolvendo. Se você tem um profissional te guiando, ele tem que estar desenvolvendo. Se você faz um curso que te explica, ele tem que estar desenvolvendo. Então, a aula de ontem foi super importante. Reveja ela enquanto ela ainda está aqui no YouTube, tá bom? E hoje eu vou falar com você sobre esses 3 fatores fundamentais, né, para alavancar o desenvolvimento do seu filho, aluno, do seu paciente. Vocês sabem que, né, vocês viram sobre a minha história, já são 15 anos de atuação, tenho propriedade, né, para estar aqui, para falar com vocês. Já fiz vários eventos como esse, online e presencial. Então, aproveitem o máximo, anotem as dúvidas e, quando finalizar aqui, a gente vai postar a foto no Instagram. Façam os comentários das aulas, deixem as dúvidas. Vou deixar a caixinha também nos stories. Acompanhem lá e eu vou dando sequência nesse conteúdo lá pelo Instagram. Então, interajam o máximo, aproveitem o máximo, suguem mesmo, porque o mais importante disso tudo é passar informação de qualidade. É passar informação verídica, né? A gente sabe que hoje está um turbilhão de informações, os pais estão sendo bombardeados com informações, os profissionais, os professores, todo mundo, né? Tá aí a internet. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, não tinha isso ainda, né? A gente ainda ficava meio perdido e buscava mais fontes seguras, buscava literatura, buscava um profissional e hoje está tudo na internet. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então aproveite esse conteúdo de qualidade, compartilhe esse vídeo aqui no próprio YouTube, clica aqui para compartilhar para os seus grupos do WhatsApp, quem tiver no Insta, né? Clica para compartilhar também, para a gente chegar ao máximo de pessoas com informação de qualidade e mudança transformadora na vida dessa criança.
ou dessa pessoa com autismo, que é o nosso objetivo aqui, sem dúvida. Tantas vidas que eu já transformei, que eu já atendi, de vários alunos meus, que mudaram a vida da criança, da pessoa com autismo, e isso pode acontecer com você também, que está aqui me assistindo. Então, pega o papel, pega o lápis, a caneta, anotem tudo, anotem todo o conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Ontem pedi para vocês anotarem, né? Na próxima aula, anotem tudo e juntem esse conhecimento que com certeza vai fazer diferença na vida do seu filho, paciente e na sua vida, na vida da família, do profissional. Nós vamos falar sobre 3 fatores que alavancam o desenvolvimento, né, do seu filho, do seu paciente, alavancam a autonomia, né, levam a autonomia e o desenvolvimento da pessoa com autismo. Então vamos lá. O primeiro fator é a comunicação. Vamos anotando. Como que o seu filho, que o seu paciente se comunica? Eu sei que a maioria das crianças com TEA não se comunicam bem e a maior demanda que a gente tem em consultório é exatamente essa, né? Que os pais, a maior demanda que os pais me trazem desde lá atrás, desde quando eu era estagiária, supervisionada, os pais traziam isso. Sueli, meu filho não fala. Meu filho vai falar? Ele vai conseguir desenvolver? Né? Ele vai conseguir falar como as outras crianças, ele vai conseguir crescer, né, desenvolver, fazer o que ele quer fazer. Isso é uma dúvida muito comum e eu sei que isso é uma angústia também, né, da maioria das famílias. Então aqui vem esse primeiro ponto. Como que está a comunicação do seu filho? O que eu tenho visto? O que é muito comum? Gente, a gente falou ontem sobre a questão do autocuidado, né, das famílias, dos profissionais. E aí o que acontece muito? É essa parte justamente da superproteção, o que acaba gerando, né, com que a criança não se desenvolva, não cresça, porque o pai, a mãe, está fazendo tudo por ele. E isso não é só na família atípica, não, tá? Na família típica tem muito isso. Eu sou mamãe também, eu sei como que é isso. Eu estimulo o máximo a minha filha, né, a fazer as coisas sozinhas. Mas não é assim que acontece, porque a gente tem dentro da sociedade, né, a gente tem alguns mitos aí na criação de filhos que desde que eles são incapazes. Então, desde pequenininho eu tenho que fazer por ele, eu tenho que pegar para ele, eu tenho que guardar para ele. E isso tudo são características fundamentais para o desenvolvimento do seu filho. A primeira característica para o desenvolvimento da comunicação. Anotem aí. Deixar o seu filho fazer as coisas. Ah, Suelen, mas ele não consegue. Mas ele pode fazer com a sua ajuda. Então, faça com ele, não por ele. Eu sempre falo isso. Eu sempre trago esse conteúdo aqui, né, nas redes sociais. Sempre eu estou divulgando. Por quê? A criança vai, ela brinca, ela vai lá, pega o brinquedinho, brinca e deixa o brinquedo. Você vai lá e depois de um tempo você mesmo guarda esse brinquedo. Pede para ela guardar. A partir de que idade? Desde pequenininho, gente. Desde um aninho e meio. A gente ensina a criança. A gente pega a mãozinha dela. Ó, vamos guardar? Já compra as caixinhas organizadoras. Vamos colocar aqui. Né? Abriu, ó. Esse brinquedinho aqui mesmo é super legal. Para bebês, para crianças pequenas. Ó, tem um monte. Deixou aqui, brincou, deixou tudo espalhado os brinquedos. Vamos colocar de novo? Suelen, o que isso tem a ver com comunicação? Tudo. Porque tudo está interligado, né, dentro do desenvolvimento humano, do desenvolvimento infantil. Isso promove autonomia, promove independência, promove comunicação, atenção, né, interação social. Então, quando a gente fala de comunicação, não é só a fala. Segundo ponto, anotem aí. Comunicar não é só falar. A comunicação envolve todas essas características. A comunicação está no topo da nossa pirâmide do desenvolvimento. Para a criança conseguir comunicar, ela tem que antes estar atenta, olhar, ter atenção social, interação, né? Brincadeiras, ela tem que brincar, ela tem que imitar, né, fazer igual o que o outro faz, que os bebezinhos fazem muito naturalmente desde pequenininho.
Ela tem que saber identificar qual que é o azul, qual que é o vermelho, né? Ela tem que repetir, conseguir ecoar alguns sons. Então, existe uma pirâmide do desenvolvimento. Para ela falar, ela precisa desenvolver todas essas habilidades. Por isso, tão importante a gente ensiná-la, né, as coisas no dia a dia, ensinar a guardar, ensinar a colocar. A gente está trabalhando também o que a gente chama de comportamento de ouvinte. Eu escuto o que a minha mãe está falando, o que a tia profissional está falando, e eu vou executar isso. Isso já é uma forma de início aí da comunicação, né? Ela está compreendendo para ela agir. Então, é muito importante todos esses fatores para a gente desenvolver a comunicação. E terceiro ponto que eu quero que vocês anotem: a comunicação, então, ela está no topo e não é só a fala. O que pode ser a comunicação? Pode ser o gesto, pode ser por figuras, pode ser por um tablet, né? Então, existem as comunicações alternativas e aumentativas. Então, não é só a fala. Ah, Sueli, mas eu quero que o meu filho fale. Mas tudo vai depender desse desenvolvimento dele. Como que foi? Ele foi precoce, como a gente já vem falando, né? Como eu venho falando com vocês, como na aula passada. Foi precoce? Começou cedo? Foi intensivo? Existe comorbidade? Ele tem um TDAH associado, uma deficiência intelectual, TOD, TOC, tantos outros transtornos? Tem convulsão? Como que está a parte de medicação? Então, assim, são vários fatores, né? Por isso você tem que ter um profissional muito bom te guiando aí na equipe para você entender isso. Não é também porque é autista, vai demorar a falar, vai demorar a fazer isso, fazer aquilo. Não. A gente vai trabalhar sempre para desenvolver o pleno potencial, que é o que eu vou falar na próxima aula. Sempre o foco é esse. Qual é o pleno potencial que essa criança consegue nessa idade que ela chegou? Então não é assim, tem que ser precoce, senão ele não vai desenvolver. Ele vai desenvolver. Eu sei que tem famílias aqui com filhos de 5 anos, 6 anos, 10 anos, né? Então, porque ele é mais velho, 12 anos, adolescente, adultos. Já trabalhei com adultos, inclusive, já trabalhei com idosos autistas. Ah, senhora, é possível desenvolver idoso? É, claro que é. Qualquer ser humano é possível desenvolver. A gente precisa de ter a técnica, né, de ter o direcionamento adequado, embasado na ciência, na literatura, e é claro que a gente vai conseguir desenvolver. Quanto menorzinho, a gente desenvolve mais rápido. Se é mais velho, é mais lento, mas a gente consegue desenvolver. Existem várias estratégias para isso. Então, lembre-se desses fatores que eu falei com vocês. Comunicação não é só falar. Às vezes a criança, ela entende tudo o que você está falando, mas ela não consegue falar. Outra coisa, será que tem apraxia da fala, né? Então, isso, gente, o fonoaudiólogo, um bom fonoaudiólogo vai esclarecer isso para você. Qual vão ser as etapas, né? O que precisa ser feito para desenvolver essa comunicação? Ou, se não, vamos utilizar uma comunicação alternativa. Tem os botõezinhos, tem as figuras, tem os cards, tem o chaveirinho que a criança leva para se comunicar. Tem diversas maneiras. O que não pode acontecer é você ficar levando seu filho no profissional, leva, e não tem retorno nenhum. Isso não pode acontecer. Então, a comunicação a gente desenvolve com fono junto com aba, né? Junto com as terapias, junto com o psicólogo. A gente vai montar um protocolo, um programa para o desenvolvimento da comunicação do seu filho, que está interligado com todas essas habilidades que eu já falei. Então, fechando aqui a parte do brinquedo do guardar, né? A gente vai ensinar a criança, pega a mãozinha dela, ó. Vamos guardar, canta uma musiquinha, guarda, guarda. Olha, você está conseguindo. Às vezes a criança começa a ter problema de comportamento, você já acaba de guardar, não é nada exigindo que ela faça perfeito, não. Eu quero que ela entenda o processo, eu quero que ela entenda que ela vai chegar, brincar, se divertir e vai guardar. Existe uma sequência, existe um início, meio e fim. E é isso que, infelizmente, acaba que não acontece com as nossas crianças, nem mesmo uma criança típica, né? Eu sei disso. Então, muitas mães me mandam no Instagram essa dificuldade do filho obedecer, seguir ordens, fazer as coisas, mas é porque desde pequenininho você foi fazendo por ele.
Então, isso é muito importante. Isso aqui, a gente ensina a criança a arrumar a caminha. As AVDs são muito importantes na comunicação, que são as atividades de vida diária, nessa percepção da criança ao seu redor, que as coisas não vêm do nada, do além, não é mágica, né? Ah, de repente o prato de comida está na frente, aí não está mais. As frutas estão cortadinhas, o lanchinho está prontinho. Não, ela participa do processo, ela vai lá, ela faz também, né? Ela ajuda, ela pega a banana, ela ajuda a cortar, ela ajuda a amassar, ajuda a fazer um omelete, lava uma vasilha. Eu tenho muito conteúdo no Instagram sobre isso que eu faço com a minha filha. Por quê? Porque é super importante e para a criança autista da mesma forma. Então, essa quarta dica, estratégia aí para você, mamãe, papai, coloque seu filho para participar disso no dia a dia, mesmo que eu sei que às vezes ele está disperso. Eu sei que pode ser um autismo nível 3, que faz uma estereotipia, colalia, movimentos repetitivos, mas você pode pegá-lo e inseri-lo nesse contexto. Ele abre as coisas, ele abre a mochila, ele pega algo, né? Você solicita mais para ele fazer as coisas. Vocês não têm noção a diferença que isso vai fazer na vida do seu filho, com certeza. Então, o quinto ponto que eu trago para vocês aqui desse tópico é dificultar a vida da criança. Isso mesmo. Eu lembro que eu ouvi isso pela primeira vez quando eu era estagiária, né? Meu supervisor falou isso, ó, tem que dificultar a vida dele, senão ele não vai falar, ele não vai desenvolver. Eu, como assim, gente? E depois a gente vai entender. Quanto mais facilidade essa criança tiver, quanto mais ela ganhar, tudo bonitinho na mão, tudo limpinho, tudo prontinho, menos desenvolvimento ela vai ter. Então, vai colocar a roupinha, ela abre a gaveta, ela pega a roupa, né? Ah, não consegue pôr a roupa ainda, mas aí eu ajudo ela a colocar, não vou colocar nela. Eu vejo algumas crianças como se fosse uma boneca mesmo, né? A mãe deita na cama, coloca a roupa, coloca a fralda, aí dá a comida na boca. Isso tudo vai gerar um atraso no desenvolvimento. Então, por isso que a terapia, né, quando a gente fala de ciência, quando a gente fala de aba, a gente está falando de uma alteração de comportamento geral, não é entre quatro paredes. Não é fazer uma terapia intensiva e ficar ali com a criança. Dentro dessa terapia, só o terapeuta, a criança e pronto. Não, isso não existe. É todo o contexto dessa criança. Então, eu, como profissional, sério, profissional que está atendendo seu filho, né? Você tem que avaliar isso. Como eu já falei aqui para vocês, o profissional ele vai colocar todos esses pontos. Então, como que é? Como que é o dia a dia dessa criança? O que que ela está fazendo? Isso vai fazer total diferença no desenvolvimento. O que adianta eu estou aqui ensinando habilidades cognitivas, atividades acadêmicas, se ela não come com a própria mão? Eu estou tentando que ela pegue em um lápis, mas ela não come. Então, existem pré-requisitos de habilidades que são importantes. E você, pai que está aqui, você profissional também, oriente esse pai. O primeiro passo é esse, tá? Esse é o primeiro passo. É deixar a criança fazer as coisas, dificultar a vida dela, não pega água para ela, deixa as coisas que ela gosta em cima, nas prateleiras, deixa o brinquedo que ela gosta, tudo em cima para ela ter que pedir. Coloca em caixa que ela não consegue abrir para ela ter que pedir ajuda, para ela ir até você, para ela te solicitar. Veja como que isso vai mudar. Gente, o desenvolvimento da criança, o pleno desenvolvimento, que é o foco todo dessa jornada, ele é baseado na gente deixar a criança fazer as coisas. Deixar essa criança ter autonomia, né? Dificultar as coisas para ela, para que ela consiga, para que ela veja que ela é capaz, independente do grau, do nível de suporte dessa criança. É claro que se a gente está falando de um suporte maior e um mais velho, né, tudo vai ser avaliado individualmente. Eu estou passando para vocês orientações gerais, que aqui tem pessoas, né, de todos os tipos, todos os lugares, todas as idades, profissionais com vários pacientes. Mas a base é essa. E dá para você começar em casa. Eu pergunto para a família, quando seu filho acorda, o que que ele faz? Quando ele acorda, ele chora,
ele vai no banheiro, ele vai para sua cama, ele te chama, ele vai na cozinha procurar uma comida, o que ele faz? Aí já é o ponto de partida. Aí é o ponto de partida. Porque aí muitas vezes a mãe já vai lá, troca, leva o leitinho na cama, vai tratando essa criança como um bebezinho, que isso é muito comum, tá? Não estou julgando, mas como a criança vai apresentando atrasos, a tendência da família é a proteção, porque ela não consegue. Então, ela vai sendo tratada como se fosse um bebezinho mesmo. Então, o tratamento de um bebê que você faz as coisas para o bebê, não tem como ele fazer sozinho, ele é mantido. Então, eu continuo dando leitinho na boca, mas a criança já tem 5 anos, ela já tem 7 anos, está tomando mamadeira, está atrapalhando, está prejudicando a fala. Não só a parte motor oral, como a parte emocional. Essa criança ela se vê como um bebezinho. Então, tudo isso, desde a hora que a criança acorda, né? Como que eu vou tratar meu filho? É preciso tratá-lo como se ele tivesse a idade dele e como se ele fosse capaz. Não subestime o tanto que o seu filho consegue. Não subestime o tanto que ele consegue desenvolver, o tanto que ele sabe. Não fale para as pessoas dele, às vezes isso acontece muito em escolas, ou a gente, mãe, fala algumas coisas características assim, ele não faz isso, ele não faz aquilo, ou ele dá muita birra, ou ele... A criança entende o que a gente está falando, não subestime. Então é muito importante esses pequenos hábitos. Então, desde a hora que acorda, como que é o café, vamos organizar esse café na mesa, vamos organizar, ainda usa fralda, tudo bem, mas aí, quando tirar a fralda, ele joga a fralda no lixo, ele pega a roupinha no armário, não consegue escovar os dentes, mas ele abre a gaveta e pega a escova. Olha que coisa simples, mas a gente faz por ele. Outra coisa, pressa não entra aqui. Eu sei que todo mundo tá na vida corrida, mas com pressa a gente não consegue nada. Então, acordar antes, estudo de manhã, vou organizar essa rotina antes para que essa criança eu consiga fazer as coisas com ela de forma tranquila. Se for tudo correndo, ninguém consegue fazer nada, né? Então, isso é importante também. Olá, eu me chamo Vivian, eu sou a mãe do menininho de 4 anos, que por volta dos 2 anos de idade ele foi diagnosticado com TEA. Assim que a gente recebeu o diagnóstico, a gente logo começou as terapias, mas como muitas mães eu fiquei bastante perdida, sem muita informação, querendo estimular mais o meu filho, não sabia como, né? E aí eu comecei a estudar, conheci o ABA, conheci o curso de Suelen, comecei a fazer o curso. E ao final do curso, eu chamei Suelen para me supervisionar para que eu fosse aplicadora do meu filho. E eu posso dizer que é possível, sim, você, mãe, aplicar, ser aplicadora do seu filho e dar excelentes resultados, porque eu sou a prova disso. Como pai, profissional, professor, primeira coisa que você precisa entender é isso. Como que é a comunicação da sua criança? Por quê? O que é muito comum? Né? A criança usar a pessoa como instrumento, que é uma das características do TEA. Então, ela vai pegar a sua mão e jogar onde que ela quer. Onde que ela quer que você vá. E aí, isso acaba se tornando uma comunicação não tão funcional. Se ela traz até você algo e te entrega para você fazer para ela, por exemplo, aqui tem a garrafa. Ela te entrega a garrafa para você abrir, ela está comunicando. Mas dá para melhorar essa comunicação? Será que a gente vai pedir para ela apontar ou para ela pegar a figura? Ou ela usar desse tipo de comunicação também já está começando a ficar, né, mais funcional. O que a gente tem que pensar? O seu filho tem que comunicar de uma forma que qualquer outra pessoa entenda, não só você. Porque não adianta, né? Então, ele começa a fazer um movimento, você sabe que ele está com fome, mas outras pessoas não vão entender isso. Então, por isso que tem que ser uma forma mais concreta de comunicação. E por isso que tem que estar todo mundo alinhado quanto a isso. Então, o professor, vou pôr a criança na escola, já vou avisar o professor, ele se comunica dessa forma, ele tem essas fichinhas para comunicar, ou ele usa algum tipo de gesto. Aqui tem o apontar, que é muito importante, que é uma habilidade lá dos bebezinhos, que é a forma que eles começam a comunicar, eles mostram
Mostrar é uma forma de comunicação muito efetiva, porque eu estou te mostrando o que eu quero. Eu quero a água, eu quero, né, ir no banheiro, estou com dor de barriga. Então, assim, Sueli, mas meu filho não comunica de forma nenhuma. Pois é isso que eu tenho visto, infelizmente. Muito paciente que chega até mim, ou mães, né? Eu tenho um grupo de mães atípicas que falam que não tem comunicação. Então, aí a falha é profissional, porque você precisa de um profissional para te orientar enquanto a isso. Tem que ter um tipo de comunicação. Tem os aplicativos hoje nos tablets que estão surtindo muito efeito também, dependendo da criança, dos pré-requisitos, ela faz uma boa discriminação visual. Então, tem que ter uma forma. E para ter, você, pai, precisa de um treinamento de pais. Você precisa de um treinamento desse profissional que está te guiando. Você, profissional, tem que comunicar isso para os pais. Então, uma terapia efetiva não é você deixar ele lá no fono meia hora, pega, vai embora, deixa, pega, vai embora. Não. Qual que é o objetivo? O que está sendo trabalhado? Qual é o prazo para ele vencer essas habilidades? O que eu preciso fazer em casa? Sueli, mas eu vou ficar cobrando do profissional? Vai. Porque, infelizmente, tem muito profissional ruim. Assim como tem muito profissional bom. Então, a gente vai cobrar desse profissional. No ABA, né, nas terapias, a mesma coisa. Como que eu vou fazer com que o meu filho se comunique? Por quê? Se ele não se comunica, vai gerar problemas de comportamento, que é justamente o nosso segundo tópico aqui da aula, da nossa aula, tá? Entender o comportamento da criança. Entender por que ela está tendo crise, porque ela está tendo birra, porque ela está tendo tanto problema de comportamento. Então, o segundo tópico para alavancar esse desenvolvimento é entender sobre o comportamento da sua criança, que é o que a gente vai falar agora. Mas vocês entenderam então que uma habilidade está linkada à outra. Mas a primeira coisa que eu vou estruturar dentro de um tratamento sério e ético no ABA a gente fala de mandos, né? Que é fazer pedidos, como que essa criança faz pedidos, como que ela se comunica, que vai ser a base, né, para anteceder e ela não ter problemas de comportamento, que é o tópico que a gente vai falar agora. Por que essa criança dá tanta birra? Por que essa criança chora tanto? Por que ele faz tantos movimentos repetitivos? Por que ele fica repetindo tantos sons? Por que ele fica girando? Por que ele não senta na sala de aula? Né? Por que em casa ele fica só andando de um lado para o outro? Por que às vezes eu não consigo fazer a terapia com ele na sala, que ele nem quer entrar na sala? Ele só chora. Ou ele pega as coisas e joga tudo no chão. Ou ele pega e fica com tudo na boca, o tempo inteiro, na boca, na boca, na boca. Né? Às vezes até tem criança que baba, ou ela morde, né? Ela tem essa necessidade. Então, assim, algumas coisas eu falei com vocês já sobre o que é a característica do TEA. A característica da pessoa autista, né? Que nem todos vão ter as mesmas características, mas algumas vão ser mais acentuadas. Agora, esses comportamentos, que é o que a gente chama de problema de comportamento, mais a fundo nós profissionais chamamos de barreiras de aprendizagem, a gente tem que entender. Então, assim, você que é mãe, né, avó, pai, que está aqui me assistindo, eu preciso entender qual é o momento que meu filho tem esses comportamentos e o porquê que ele tem. Aí vocês me falam, sério, é por isso que a gente está aqui e eu vou contar para vocês. Você é profissional também, eu preciso entender. Eu faço uma boa anamnese com a família e eu vou entender o que está acontecendo e o professor também. E vamos entrar com estratégias comportamentais para melhorar esse comportamento. É possível extinguir esse comportamento? É possível extinguir em alguns casos ou diminuir significativamente em outros casos. Para isso, gente, eu vou precisar observar. Então, coloca aí. Primeira palavrinha aqui desse tópico é observar. Observar comportamento. Mas eu não sou psicólogo, eu não entendi sobre, eu não estudei isso e tal. Pois é, mas existem várias técnicas e estratégias e não tem jeito. Você que é mãe, você precisa entender sobre o comportamento do seu filho, você precisa estudar. E como eu já falei, você precisa fazer isso com profissionais de qualidade,
como esse evento que tem aqui, fazer cursos de qualidade, né? Com profissionais renomados, como eu sou aqui na área. Então, a gente precisa entender, não é só você levar seu filho na terapia e buscar e pronto, não funciona dessa forma. E assim, não é só porque é uma criança autista, porque na criança típica também, se a criança tem alguma questão, eu já atendi muitos pacientes típicos também, né? E a terapia infantil, ela é sempre baseada na família. Então, não tem jeito, gente. A gente tem um filho, a gente precisa entender sobre o nosso filho. E o que eu falo? Que você, pai, é o maior especialista do seu filho. Você é quem mais entende sobre o seu filho, né? Você sabe. Então, pai, eu sei que é mais difícil no caso de uma criança atípica, mas o pai sabe, né, pelo choro, né? Será como é que é? Esse choro é de quê? O que ele está querendo? O que ele está sentindo? O pai é a pessoa que mais entende sobre o seu filho, muito mais que eu, profissional. Eu vou entender de características específicas, de metas, de marcos do desenvolvimento, mas você, pai, sabe muito mais sobre o seu filho do que eu. Mas aí você precisa acrescentar esse tópico aí de comportamento. E para eu entender por que a criança começou a dar uma crise ou uma birra, eu preciso entender do contexto. O que está acontecendo aqui dentro deste contexto? O que aconteceu antes? Então anotem. Sempre vai ter um antecedente e sempre vai ter uma consequência. E o comportamento está aqui no meio. Então a criança começou a chorar, começou a dar birra. O que aconteceu antes? Qual foi a causa dessa birra? E o que aconteceu depois, qual foi a consequência, o que ela ganhou das pessoas com isso. Ah, ele começa a chorar, a gente já fica desesperado, corre, entrega para ele o que ele quer logo para ele parar. E aí, infelizmente, eu estou ensinando essa criança a se comunicar dessa forma, a se comunicar chorando. Ah, Sueli, mas eu não sei o que eu faço, o que eu faço, porque meu filho, como é que eu vou sair com ele? Como é que eu vou para um ambiente social com ele? Porque ele chora muito, né? Ele é muito instável. Então, assim, eu preciso entender isso. Como que eu vou entender isso? Olha, eu quero que vocês anotem aí 2 pontos fundamentais. E vocês estão anotando? Vocês vão anotando, vocês tiram um print aqui, já sabe, né? Eu quero que vocês me marquem lá no Instagram, marca sobre essa jornada, chama mais pessoas para participar. Porque vocês estão vendo o conteúdo riquíssimo que é isso aqui. Então, tudo que vocês estão anotando, tira foto do caderno, tira print aqui da tela, compartilha a jornada do desenvolvimento do autista, para que isso alcance mais pessoas e as pessoas venham assistir também essas aulas e estejam aqui comigo amanhã. Então, 2 pontos fundamentais aqui. Um da mãe e um do profissional. O que a mãe, o pai, precisa ter para entender sobre o comportamento do filho? O que vocês acham que é? Coloca aí no chat para mim. Coloca no chat. O que a mãe precisa ter para entender esse comportamento de crise, de birra, de toda essa dificuldade? O que é? Vamos ver. Coloca aí. Gente, a gente precisa de ter autocontrole. Eu preciso de, antes de tudo, saber controlar o meu comportamento. Então, falando mais claramente, precisa ter calma, tranquilidade. Então, não adianta a criança começar a dar birra, jogar as coisas da mãe. Ah, meu Deus, o que eu faço? E já pega esse menino e já sai correndo, ou já grita, ou já pega ele no colo e tira ele do ambiente e já fica desesperado, porque eu sei que isso acontece. Eu sei que isso acontece. E eu sei também que é difícil, tanto no ambiente social quanto em casa, porque às vezes em casa você tá cansado, você tá estressado, você dá um grito no menino para parar com isso, ou, né, enfim. Então, primeira coisa, autocontrole, calma. Então, se a sua criança começa a ter qualquer tipo de comportamento, você é a primeira pessoa que tem que manter a calma. Se você desespera, acabou. Você é a pessoa que a criança mais ama, né? Você é a inspiração, é tudo para essa criança, ela te admira. E se ela tá vendo que você tá
estressada, saindo de si, o que ela vai fazer? Ela vai piorar o comportamento. Então, muitas coisas, muitas mesmo, podem ser melhoradas com o nosso comportamento. Então, é o que eu falo sempre, eu falo nas terapias para os meus ATs, olha, o problema não é a criança. Nós temos que ver, nós adultos, o que nós estamos fazendo para piorar esse comportamento ou para melhorar. Então, dentro da terapia ABA, por exemplo, se a criança não está evoluindo, não é culpa dela. Eu sempre vou me autoanalisar. O que eu estou fazendo que não está legal? Será que eu estou sendo motivadora? Será que o motivador, os brinquedos não estão legais? Eu estou exigindo mais do que ela sabe? O que está acontecendo? Gente, isso é fantástico. Porque a criança, ela é totalmente passível de crescimento, de desenvolvimento. Se não está desenvolvendo, eu estou fazendo uma coisa errada. Não estou aqui para culpar ninguém, principalmente as mães, tá? Vocês sabem que eu sou defensora das mães atípicas, não culpo as mães. Mas por isso que vocês estão aqui buscando informação. Então, muitas vezes, a crise ou birra do seu filho está sendo intensificada por conta do seu comportamento. Porque você não aguenta mais, você está estressada, você leva menino, busca menino, dá banho em menino, confusão, e você não aguenta mais. Mas aí é que entra, né, esse ponto. Se isso tudo se desorganiza, a gente não vai conseguir desenvolver. Por isso que às vezes eu paro o tratamento da criança, às vezes eu foco na família, eu foco na mãe, às vezes a mãe está com depressão, uma crise de ansiedade, crise de pânico. Então, assim, vamos cuidar dessa família? Isso é para você, profissional. Vamos cuidar dessa família? Será que se eu ficar focando na criança, entra, sai, será que está trazendo realmente resultado? Se a mãe está lá totalmente desorientada, desorganizada, estressada? Ou triste, apática? Porque às vezes a criança passou tudo, a mãe nem sabe mais o que ela faz. Né? A mãe está exausta. Fora quando é os casos de nível 3, que eu sei, é a maioria dos meus pacientes, né? Um paciente autoagressivo, um paciente que se agride, que bate no outro, a mãe está exausta. Então, a gente tem esse foco, tem esse olhar, né, para as famílias. Então, a primeira coisa é manter a calma frente a esse comportamento e entender o que está gerando ele. Às vezes é uma coisa simples, às vezes sei lá, eu desliguei a TV sem antecipar, sem explicar para a criança, e ela já ficou muito irritada. Ou 3 fatores que eu quero que vocês anotam específicos aí para a biocrise, para a gente descartar, que é fome, dor, anotem aí, fome, dor e sono. Se a criança estiver tendo um desses 3 coisas, não tem muito o que a gente fazer, né? Gente, a criança tá dando birra porque ela tá com fome. Ou então é porque ela não dormiu direito. Então eu falo para as mães, não levam para a escola, não levam para terapia, mas às vezes levam, não tem com quem deixar, existe um monte de fator. Mas aí a criança só vai piorar o comportamento. Ou pior, ela tá com dor, ela tá com febre, ela tá doente. Então ela vai piorar o comportamento. Então isso tem que ser analisado antes da gente fazer qualquer outra coisa, né? Se a criança tiver com esses 3 fatores, não tem como fazer muito. Ela tá com fome, ela tem que comer. Sono, ela tem que dormir. Doente, ela tem que descansar. Ela precisa de medicação. Entendeu? Então, às vezes, você tá ali estressada, mas a criança, na verdade, aí ela come alguma coisa, ela melhora o comportamento. Então, sabe, mas como que eu vou saber organizar isso tudo? Você vai saber organizar isso tudo com uma rotina, que é o que eu sempre trago para vocês. Um quadro de rotina. Tenha um quadro de rotina. Eu sei que vocês já conhecem, eu tenho alguns modelos, já tive um modelo prático mesmo, né? Um modelo palpável. E hoje eu tenho um modelo online. Eu criei um quadrinho de rotina online. Inclusive, vou até sair do script aqui da nossa aula, falar com vocês. Vocês sempre estão comentando lá no Instagram o que vocês acharam. Então, vou até fugir aqui do combinado com a equipe, mas quem fizer o melhor comentário dessa aula de hoje, do que aprendeu mesmo, o que mais te tocou dessa aula, o que te conectou, eu vou enviar para você esse quadro de rotina online, que é para você imprimir e colocar na sua casa, tá bom? Então, o melhor comentário lá no Instagram, assim que acabar a aula, vai ganhar o quadro de rotina. Eu vou ler um por um, tá joia?
Então, toda criança precisa de um quadro de rotina, não só atípica, todo mundo. Inclusive, eu até tenho uns modelinhos aqui de organização, né? Tipo planner, que eu faço para mim. Então, assim, uma organização semanal do que eu vou fazer na semana, uma organização mensal, que eu coloco os dias. A criança é exatamente isso, mas é com figuras, porque a maioria não lê, né? São pequenininhas ou ainda não lê. Então, eu vou usar um quadrinho com figuras para organizar. Então, ó, você vai acordar, você vai no banheiro, você vai tomar café, você vai brincar, né? Ou você vai para tal terapia, coloca a foto do terapeuta. Então, isso tudo eu tenho organizadinho nesse quadro agora de forma online, tá? E quem tiver amanhã até o final vai descobrir mais coisas aí, mais surpresas que vão ter para vocês. Então, isso é fundamental. Prevenir problemas de comportamento é igual a ter uma rotina estruturada. Dar previsibilidade para essa criança. O que vai acontecer comigo? Sabe, imagina, você já tem uma dificuldade, você não sabe o que vai acontecer a qualquer momento, a criança precisa de ter essa previsibilidade. Então, isso vai ajudar muito nesses problemas de comportamento. E como que você age depois, né? O que você faz com esses problemas? E lembrando que crise é diferente de birra, que é uma coisa que vocês sempre trazem. Vocês estão trazendo aqui para mim. Saber diferenciar crise de birra. A birra, ela tem de forma mais clara um antecedente, né? Ah, você desligou a televisão, eu fiquei com raiva, eu comecei a chorar e eu vou chorar aqui porque eu tô querendo me comunicar que eu não tô satisfeita com isso, eu não consigo falar. Se você liga a televisão, eu paro de chorar, mas aí você me ensinou que eu preciso chorar para você fazer as coisas que eu quero. Ou então você pode dar previsibilidade. Então, muitas vezes a gente vai atuar no antecedente, não na consequência. Então, antes, eu vou explicar. Timer, gente, timer funciona demais para criança. Então, daqui 5 minutos eu vou desligar, tá? Liga o timer. Quando despertar, você desliga. Isso de despertar, de som, é muito interessante para a criança com TEA. Então, não vai ter esse problema. Agora, caso aconteça isso, você desligou a televisão, o exemplo que a gente está dando. A criança começou a chorar, você vai aguardar ou você vai conversar com ela, você vai esperar, você vai pedir para ela mostrar, por exemplo, se for o caso de você ter que ligar de novo. Você não vai fazer as coisas no desespero porque ela está chorando, porque isso vai atrasar o nosso primeiro tópico que a gente já falou aqui, que é a comunicação. Então, como eu falei dos dois pontos, o primeiro ponto é esse autocontrole, a mãe está calma. E o segundo ponto para eu saber lidar com o comportamento são as técnicas mesmo. São registros. Eu anotar o que está acontecendo com esse comportamento, eu ser orientada. Novamente, eu como mãe familiar, eu preciso ser orientada do que fazer, porque eu não vou saber fazer tudo. E o profissional precisa de ter as ferramentas para te orientar. Então, todo mundo precisa de ter um embasamento científico, algo sério, para seguir o passo a passo para fazer com essa criança, que é o que eu estou guiando aqui em todo esse evento, em todo esse desenvolvimento, que é, né, essa estratégia padrão ouro, que eu vou falar detalhadamente para vocês amanhã. Então, a gente precisa de técnica. Eu preciso de organizar, mas como que eu faço isso? Vocês vão saber amanhã, tá bom? E o nosso terceiro ponto aqui, então, para alavancar esse desenvolvimento, é a generalização. O que é isso, Elia? O que é essa tal de generalização? Vocês já ouviram falar? Coloca aqui no chat para mim. Vocês já ouviram falar em generalização? Generalizar comportamento? Coloca aqui para mim se sim, se não. Eu vou deixar, como eu falei, para interagir com vocês, responder todas essas dúvidas também no Instagram, tá? Vou abrir a caixinha lá, porque é muita coisa. A gente faz live também, eu programo lá e deixo para vocês só para tirar as dúvidas dessas aulas, porque senão eu não consigo passar todas as informações. Então, quem quer seguir,
Quem quer tirar a sua dúvida, eu vou responder a sua dúvida lá pelo Instagram, por live, caixinha, direct. Vocês podem enviar, tá? Então, alguns sabem, outros não. Generalizar o comportamento, gente, é a criança, a pessoa autista, não fazer o que ela aprendeu só ali dentro da terapia, só entre quatro paredes. Ela aprendeu a fazer isso aqui, encaixar, ela aprendeu a nomear, porque eu tenho muito livrinho dos menorzinhos, né? Ela aprendeu a nomear esses bichinhos ou a apontá-los, mas ela só faz isso na terapia, ou ela só faz isso com tal terapeuta. Eu até brinco com as mães, não adianta você falar, eu amo tal terapeuta, ela é maravilhosa, meu filho faz tudo com ela. Não adianta. Por quê? Seu filho tem que fazer com você, quem ele passa a maior parte do tempo é com você. E não só com você, como também em outros ambientes e outros contextos. Então, generalizar é isso. É a criança fazer o que ela aprendeu com outras pessoas, em outros ambientes, em outros contextos, de outras formas, com outros comportamentos. Isso é uma coisa assim fantástica, né? É o que a gente mais almeja para que a criança desenvolva e tenha autonomia. Ela sair, né, desse ensino ali que é só isso, que é só essa estruturação para o mundo, que é o que uma criança pequenininha faz. Ela aprende uma coisa na escola, ela chega em casa falando sobre aquilo, ela faz na tarefinha, ela vê em outros contextos e mostra isso. Então aqui, se ela aprendeu a fazer o som dos animais ou nomear os animais, se ela vê os animais, ela teria que falar isso. Ó, ela viu o cocó, ela aprendeu a fazer o cocó. Quando ela vê a galinha, ela fala cocó. Isso é generalizar, né? O sol, ela aprendeu que isso aqui é o sol. De dia ela mostra e fala, olha o sol, o brilho, né? As características. Então, gente, infelizmente, isso é uma coisa que eu observo que tá sendo pouco trabalhado, né? Então, assim, não adianta a criança fazer isso só dentro desse contexto, não adianta você receber um relatório maravilhoso que seu filho evoluiu, que ele faz isso, mas você não observa. Então, o ponto de partida para eu saber se o meu tratamento está dando certo é você, papai, mamãe. Você que vai me falar. E não tem coisa melhor para o profissional. Quem é profissional vai concordar aqui comigo. O pai chegar até você e falar, nossa, Suelen, como ele está diferente, como ele evoluiu, né? Ele consegue ficar mais tempo sentadinho, ele está mais atento, ele está olhando para a gente, ele chega no ambiente, né? Ele está mais calmo, sabe? Não tem coisa melhor para um profissional ouvir do pai dizer desses pequenos passo a passo que a criança está tendo com o desenvolvimento, né? Das terapias, de todas as terapias aí em conjunto. Então é isso que a gente quer, é isso que a gente almeja para a criança, que ela desenvolva essas habilidades e que ela não fique presa, né, a só ali aquele contexto de consultório. E quem vai ajudar a gente a fazer isso, com certeza, é a família. Então, por isso que quando eu monto um protocolo com objetivos de intervenção, eu passo para a família. Você, pai e mãe, tem que saber exatamente o que está acontecendo dentro da terapia para você fazer em casa. Então, cuidado, eu dentro dessa jornada eu trouxe muito isso para vocês, essa alerta, né? Porque é para a criança desenvolver, é para ela atingir o pleno desenvolvimento. Gente, eu sou um tipo de profissional que eu fico assim, eu fico contando o tempo. Gente, nós estamos perdendo tempo. Eu falo com a equipe, né? Eu reúno com a equipe multiprofissional. Olha, nós estamos perdendo tempo. Essa criança, nós tem um mês que ela está com isso aqui, ela não está desenvolvendo. O que nós vamos fazer? E às vezes eu vejo os profissionais aquela calma, vai fazer alguma coisa e demora e vai montar o estilo. Não, é para ontem. O desenvolvimento, a vida da criança vale ouro. O tempo vale ouro. O tempo está passando. Eu não posso ficar esperando. Eu não posso ficar esperando conseguir algo, imprimir tal estímulo, fazer tal. Não, o que dá para fazer agora para não ficar parado esse desenvolvimento? Vocês entendem como que é
Que é sério isso? Como que é sério? Então, papai, não acomode. Não fica levando seu filho e buscando, leva, busca, leva. Não é só essa a sua função. Você tem que participar, entrar na terapia, saber o que está acontecendo, o que você vai fazer em casa. Ai, Sueli, mas eu tô cansada. Eu sei que você está cansada, mas seu filho é seu bem maior. E quanto mais eu faço isso, quanto menor é o nosso filho, mais eu tô entendendo ali o que está acontecendo, menos trabalho você vai ter no futuro. Porque o que acontece muito, infelizmente? Eu sei que os pais cansam desse tanto de terapia, esse tanto de informação, esse tanto de coisas, eles têm que trocar muito de profissional até acertar um bom, e aí acaba deixando mesmo, e aí acaba cansando, não participando, aí o que acontece? Essa criança cresce. Eu tenho um post sobre isso. Autistas crescem. Aí ele vira adolescente. E aí na adolescência, gente, tudo vai ser mais difícil. Como é para qualquer pessoa. Então, questão hormonal, todo vapor, né? Mudança no corpo. Para uma adolescente autista, é muito mais difícil entender isso tudo, né? Tem a questão da sexualidade, questão dessa explicação, questão de toda essa mudança que está acontecendo, e ainda as questões do TEA, as questões sensoriais, comportamentais, às vezes o toque, os rituais, tudo isso aumenta na adolescência. Então, vamos atuar o máximo aqui que a gente tem antes. Eu sei que cansa, mas aí a gente chega nessa fase de forma mais leve, que já é uma fase difícil. Então, não deixa o tratamento do seu filho correr solto aí, de qualquer jeito, só levando e buscando. Não faz isso, não. Vamos entender o que está acontecendo, o que você pode fazer. Gente, todo mês você tem que ver alguma coisa de evolução na sua criança. Nossa senhora, mas eu não vejo isso. Pois é, pois tem que ver. Tem que ver. Então, aqui eu estou para passar informação de qualidade, verdade para vocês. Eu preciso ver o que evoluiu esse mês. Porque às vezes a criança, às vezes tem programas mesmo que não dão certo, né? Que essa criança não consegue vencer, o profissional já troca. Às vezes não é esse programa, vão mais para a prática, vão para o dia a dia, vão passar uma AVD. Eu estou fazendo isso com meus pacientes, principalmente mais velhos. Ah, vamos parar aqui com as figuras, já deu, vamos para o dia a dia, para os pacientes, vamos regar a planta, vamos ensinar ele a fazer o suco dele, o lanche. Isso tudo é aba, isso tudo é desenvolvimento de habilidade, entendeu? Mas todo mês, eu tô falando de mês, porque eu, como profissional, avalio isso semanalmente. Mas todo mês, eu, pai, preciso ver alguma evolução na minha criança. Não é porque ele é autista que vai, demora e não consegue, tá autista, não. Se tá chorando demais, tá dando problema demais, tá dando crise demais, que são esses pontos que a gente já falou aqui, que é uma coisa de errado, e eu preciso de uma estratégia. Eu preciso saber como que eu vou agir com isso. Como é que eu vou saber isso? Com conhecimento, né? Eu preciso de conhecimento, eu preciso de cursos que vão me explicar isso, como eu tenho, né? O Conexão Aba. Explica isso direitinho. Muitos pais fazem bem, nossa, agora eu entendi o que é aba de verdade e agora eu vi que meu filho não faz isso. Então, infelizmente, eu vejo muitas famílias sendo enganadas. E os profissionais sérios, que eu sei que estão me acompanhando aqui, tem que guiar essa família para isso, porque também o tratamento não é só o aba. Tem todo o restante. A gente não pode perder tempo. Então, nesse nosso terceiro ponto, é preciso generalizar. É preciso que essa criança amplie essa habilidade além do consultório. E a gente chama aqui no ABA isso de, dentro da terapia, né? A gente monta programas de manutenção. Então é tudo muito estruturado para que esse conhecimento seja guiado e não se perca. Porque muita família fala assim, nossa, meu filho, ele aprende, mas ele esquece. Ele aprende hoje, amanhã ele não sabe mais. Isso tudo a gente tem estratégias, né, para embasar para que ele continue com esse conhecimento aprendido, né? A gente monta programas de manutenção, a gente dá treinamento para o pai, para a escola, para os outros contextos.
Então também não é uma coisa para estar acontecendo, a menos que tenha uma comorbidade, alguma coisa mais grave. Então, eu já tive paciente assim, inclusive, com ótimos resultados, né? Que depois que a gente iniciou, a família falou, nossa, pela primeira vez, ele está mantendo o que ele está aprendendo. Porque sempre ele esquecia. Ele aprendia uma habilidade e esquecia. Então, isso é falta de planejamento, isso é falta de estratégia, isso é falta de ciência. Isso é falta de uma estratégia, de um tratamento padrão ouro, que a gente vai discutir mais amanhã. Olá, eu sou Annelise Christmann, sou nutricionista materno-infantil e escolar aqui da cidade de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Um pouco mais de 1 ano e meio, comecei a trabalhar numa clínica que eles aplicam o método ABA. Muito curiosa, comecei a perguntar, a questionar como seria e tudo mais, o qual me indicaram o Conexão ABA. Adorei muito fazer o curso, porque eu pude adaptar, entender processos, né? Adaptar para a realidade da nutrição, da alimentação. E isso me facilitou durante as dinâmicas, durante a sessão de atendimento, me ajudou a planejar melhor e como conduzir utilizando o método ABA durante o atendimento. Gente, muita informação de qualidade. Me conta aqui, o que vocês acharam dessa aula? Me conta aqui no chat. Eu amo falar com vocês, passar conhecimento, fazer eventos como esse aqui online, no presencial. Amo, porque é tanta informação, é tanta coisa que a gente precisa passar. São tantos anos de estudo, de prática, né? Principalmente, todos os dias eu lido com famílias autistas. Todos os dias. Então me conta, o que vocês acharam dessa aula? Lembrando que daqui a pouco tem a foto. O melhor comentário vai ganhar o quadro de rotina. E hoje eu compartilhei com vocês ferramentas práticas, coisas práticas que podem mudar a vida da criança, que pode alterar no pouco a pouco ali, do dia a dia, a vida dessa criança. Vamos para a nossa palavra-chave de hoje, então? Então, agora é o momento de revelar a nossa segunda palavra-chave, que é comportamento. Não podia ser outra, né? Porque a gente falou tanto de comportamento hoje. Tudo isso que eu falei, comunicação é comportamento, a generalização é comportamento, os problemas de comportamento, enfim. A nossa palavra-chave de hoje é comportamento, tá bom? Vocês já têm as duas palavras. Então, para você garantir o certificado, você precisa de ter essas 3 palavras-chave. Mas lembrando que o mais importante disso tudo, é claro, é o conhecimento, é o que está sendo passado, é o que está sendo transmitido. Mas eu gosto de dar esse plus para vocês, que é esse certificado. Então, lembrando que eu vou continuar respondendo vocês no Instagram. Aproveitem os conteúdos aqui no YouTube, tem muito conteúdo bom gratuito, no Instagram também. Interaja, compartilhe, coloque sua pergunta, que eu vou responder vocês, eu e minha equipe. Quero agradecer a interação de todo mundo nessa aula. Vocês viram que a gente entra pontualmente, né, no horário certinho. Então, vem que amanhã eu vou falar com vocês sobre essa estratégia que eu utilizo, né? Há mais eu já tô pondo aí 15 anos, né, de atuação desde a época da minha graduação, né? Que eu quero compartilhar com vocês, explicar direitinho como que funciona, o que é, né, essa estratégia padrão ouro e como que você, família, você profissional, vai identificá-la. Então, não perca, né, essa oportunidade de aprender mais, tá? Ativem o lembrete, que a gente já colocou o banner aqui no YouTube. Então, ativem o lembrete. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Estou muito feliz com a interação de vocês e a gente continua lá no Instagram e podem deixar os comentários por aqui também, tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima aula.